pegar em Mateus, capítulo 5, que é o início do Sermão no Monte. São 3 capítulos, é o Sermão no Monte. Eu quero retomar isso, talvez vocês perceberam, se deu a possibilidade ou não, que essa semana, as mensagens diárias que eu publiquei, a maioria foram relacionadas ao Sermão no Monte. Aí, estudando essas mensagens para publicar, eu, na verdade, percebi que muitas coisas mudaram, até na minha cabeça, assim, no entendimento de algumas coisas aqui do Sermão. Aí eu falei, não, vou retomar, porque são coisas, assim, fundamentais, que a gente passa a entender, às vezes, de uma outra forma, né, de uma forma mais profunda. Cada vez que a gente vai lendo, isso aqui eu já falei da outra vez, porque realmente é assim. Só que aí eu entendi umas coisas. Eu já repassei essa semana, mas que eu quero agora, a gente poderia fazer esses 5, 6 e 7, fazer 3 cultos, porque o Sermão no Monte, ele é a base da fé cristã, né? Ele regrupa, é uma compilação resumida da vida cristã, da Bíblia, né? dos mandamentos de Cristo, né? Tudo que Cristo veio para fazer, que ele mudou em relação ao Antigo Testamento, ao entendimento daquela época. Então, é muito bom. Então, vamos... também faz muitos, pelo menos 2 ou 3 anos que a gente... Né? Porque isso aqui foi uma coisa bem no início, também que eu preguei, no início das nossas reuniões, talvez há 3 anos, não sei, não olhei. Então, faz muito tempo que a gente não está retomando, assim, esses mandamentos, né? Esses ensinos, na verdade, de Cristo para os seus discípulos. Então, vamos começar a ler, então, capítulo 5 de Mateus, versículo 1, né? A gente vai fazer o capítulo inteiro, se bem. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Aí a gente tem que tomar atenção a uma coisa, que ele fala. Quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu na encosta. Mas depois ele fala, logo depois, seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então, na verdade, ele sentou para ensinar os seus discípulos, né? Sobre todos esses ensinamentos no Sermão. Só que lá tinha gente de tudo, qualquer tipo também, que participaram e ouviram também esses ensinamentos. Mas os ensinamentos que ele passou realmente foram direcionados para os discípulos, que não são, nesse caso, aqui os discípulos são os 12, né? Mas são os discípulos que estavam seguindo Jesus já naquela época. Ou talvez eram, sei lá, 150, 200, mas que já se apelidava de discípulos, porque ele estava realmente seguindo os ensinamentos do Messias, né? Que eles viam como Messias, como Salvador. Então, aí ele começa, são as bem-aventuranças, né? Que ele começa o sermão. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Eu vou aqui recolocar o que são os pobres de espírito, mas antes eu queria ler até o versículo 5. Felizes os que chorem, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Se a gente prestar atenção, tem umas coisas um pouquinho difíceis aqui. Por exemplo, o pobre de espírito, é claro que não é não o pobre de espírito que é besta, que é o pobre no nível espiritual. Então, quer dizer, quem é fraco, assim, quem é pobre ao nível espiritual, do seu próprio espírito, ele pode ser feliz. Por quê? Porque ele reconhece que ele não pode fazer nada sem Deus. Porque ele é pobre de espírito, ele não tem uma espiritualidade assim desenvolvida, né? Ele é pobre. Porque tem gente que se fala assim, puxa, essa aqui é muito espiritual. São filósofos, na verdade. Né?
Os filósofos estão cheios de espiritualidade, mas que não é espiritual nenhum. É uma espiritualidade humana, né? Então, aí ele fala aqui, felizes os pobres de espírito, que reconhecem que eles não são nada sem Deus, né? Que eles precisam realmente ter Deus para entender as coisas. Pois, então, para eles, os céus lhes pertencem. Felizes os que choram, pois serão consolados. O que são esses que choram? Óbvio que ele não quer que a gente chore, mas ele quer que a gente se arrependa, né? Os que choram são os que choram sobre a desolação da vida deles, a vida muito sem nexo, sem grande valor, né? Tem tanta gente que vive só para viver, para comer, para brincar, para fazer só coisas que não prestam, na verdade, né? Ou que pouco prestam. Então, mas que não reconhecem esses que são pecadores. E quando a gente se arrepende, por exemplo, dos nossos atos, e todos os dias a gente tem atos que não são conforme a palavra de Deus, não é verdade? A gente já levanta, o fato de acordar, a gente já começa a pensar, a fazer coisas que não são agradáveis a Deus, certamente, hein? Então a gente tem que sempre, quando ele fala de chorar, é de se arrepender, não é chorar literal, né, de lágrimas. Pode ser, mas não é obrigatório, né? Aí, porque quando a gente se arrepende, então a gente cai assim em desespero, a gente vai ser consolado pelo Espírito Santo. Agora aqui ele fala, felizes os humildes, pois herdarão a terra. A gente poderia pensar, mas esses pobres de espírito e humildes são os mesmos, mas não é. O pobre de espírito, ele é pobre em espiritualidade divina, né? Certo? É humilde, é quem, feliz, o humilde, é quem não é arrogante. Então, é quem, com seu irmão, como o próximo, ele não está se achando o bambambam. Bam, bam. Isso aqui tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com autoritarismo, né? É com orgulho, na verdade. Né? São felizes os que não são orgulhosos, né? Que reconhecem também que tudo que a gente tem é porque Deus ele permite. É que eu não merece nada, na verdade. Quando a gente não tem humildade, então a gente pensa que tudo que a gente tem a gente merece, porque a gente trabalhou, porque a gente fez como que para ter. E, na verdade, a gente pode fazer tudo que a gente quer, é que a gente tem que fazer. Mas se Deus não permite, a gente não vai ter nunca nada, não é? Então, esses que são os humildes. Não tem nada a ver com o povo de espírito, com simples, com gente simples, certo? São gente que não são orgulhosos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então, esse aqui é muito fácil de entender, né? São esses que não mintam, que não são falsos, que são retos, né, na verdade. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Essa aqui é uma lei divina também, né? Jesus ele falou, faz para teu irmão o que você quer que a gente te faz também. Então, perdoa para você ser perdoado. Então, os misericordiosos são os que perdoam. Então, se a gente não perdoa, se a gente não tem misericórdia, por exemplo, você me agrediu na palavra, em qualquer coisa, eu tenho que ter misericórdia de perdoar, porque senão o meu pai também não vai perdoar, não é? Então, se eu agrediu alguém, ele tem que me perdoar também. Claro, a condição também que eu peço perdão, né? Porque senão o perdão não é de graça, senão joga pérolas aos porcos, né? Que a gente vê em outros lugares. Pois serão tratados com misericórdia. Isso aqui é muito importante. Ele fala, Senhor, justamente isso, perdoa para ser perdoado, porque teu pai também não te perdoará. Então, a gente não vai ser tratado com misericórdia se a gente não é misericordioso. Felizes são os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Aqui o coração puro, ele é um coração regenerado, porque a gente nasce com um coração má, hein? Cheio de coisas adâmicas, né, na verdade. Cheio de maldade, de tudo que a gente quer. Tudo que é da carne, né? Então, o coração puro aqui é quem se regenerou, quem se converteu, quem se batizou, é quem está com Deus. Por quê? Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Porque é só assim que a gente vai conseguir ver a Deus, uma vez regenerado, né? Então, são esses que são regenerados. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E isso para mim, esse aqui é um dos mandamentos menores, bem difícil.
Porque é difícil. Promover a paz não é gritar, paz, 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 paz. Não, é não jogar fogo na lenha, não jogar lenha na fogueira. É promover a paz. Porque fogueira tem em todo lugar na nossa volta. E como eu falei, é só levantar, a gente começa a falar com alguém, a gente já pode ter uma discussão, se a gente quer, né? Se a gente é teimoso, se a gente é orgulhoso. Então, isso é uma coisa difícil, realmente. Para mim, eu tenho sempre pensando isso, mas às vezes não consigo. É verdade. Eu tenho que pensar, não, mas você tem que parar de falar, você tem que ficar calado. É assim, é difícil. Essa aqui é promover a paz. Não é jogar lenha ou teimar, não, eu estou certo, você está errado. Depois de 10 minutos, entendeu? Tem que saber abaixar a bola, pronto, mesmo se a gente está certo, né, ou que a gente acha que está certo. Isso é promover a paz. Pois serão chamados filhos de Deus, porque os outros não. Os que sempre brigam, os briguentos, não serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, que é por causa da palavra de Deus, né? Pois o reino dos céus lhes pertence. Lógico, quem tá brigando para o céu, ele está feliz. Quando a gente briga para nossos filhos, para a família, é porque a família nos pertence, né? É a nossa. Então, se a gente é perseguido pelo reino dos céus, é que a gente briga para ele, então ele vai nos pertencer também. É a mesma coisa, é nossa família, né? Nosso pai. Pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disseram todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma, eles morreram, né? Foram assassinados. E é verdade que quando os outros estão perseguindo a gente ou falam alguma coisa, perseguindo entre aspas, porque vamos admitir que aqui a gente não tem grande perseguição, né? Por enquanto ainda não. A gente fica perseguido assim, querendo fazer leis e coisas assim. Mas, na verdade, é um fato que eles estão sempre mentindo sobre o que a gente é. Eles falam, não, esses cristãos são intolerantes, por exemplo, né? E sempre fala de intolerância cristã, que a gente é intolerante. Não é verdade. É o contrário. Então, na verdade, os que não são cristãos que são intolerantes. Intolerantes? Como que é? Intolerantes. Por quê? Porque aonde tem cristianismo, você pode ver todas as leis de países, onde tem Jesus Cristo, que reina, tem nas leis. Por exemplo, os países árabes são tolerantes? Não. Os países árabes, os muçulmanos, eles não têm Cristo. Eles não toleram os homossexuais, eles não toleram nada. Eles são completamente intolerantes. Agora, onde tem o cristianismo, a gente tolera. Agora, a gente quer que todos mudem. Eles seguem, mas ninguém é assassinado, não vai assassinar as pessoas que não seguem o cristianismo, né? Mas nos outros países que não são cristãos, realmente esses não são tolerantes, não. Agora, isso é tudo mentira, porque onde tem o cristianismo, tem a maior tolerância. Onde não tem Cristo, não há tolerância. Todo lugar, todos os países muçulmanos. E todos os países comunistas nunca tem Sim. Vocês viram aqueles vídeos lá que ele jogava cristão no lado e jogava terra? Não. Na Nigéria. Sim, na Nigéria, há anos. É proibido na Rússia. Em todo lugar, em todo lugar. Na Ásia também. É só nos países cristãos. Isso é mesmo. Sim, claro. Mas é verdade. Mas a gente aqui está falando que eles estão mentindo em relação a gente. Estão mesmo. Porque eles estão falando que a gente é intolerante. Eu concordo contigo. Deveria ser proibido. Mas a gente não tem que deixar. Porque você não pode impedir. Porque daqui a pouco você proíba. Não, essa carne você não pode comer. Esse negócio também não pode comer. Não deixa a pessoa decidir. Se ela quer se lascar na vida, problema dela, na verdade, né? A tolerância é essa. Agora, o que a gente não pode tolerar é, por exemplo, se vem aqui... Nosso meio. Sim, exatamente. A gente, quando se fala de igreja inclusiva, eu acho que a igreja cristã é a mais inclusiva que existe.
a palavra, a Bíblia, é completamente inclusiva, porque ela vai chamar quem? Os doentes. E quem são os doentes? São todos os ladrões, os mentirosos, os homossexuais, tudo que está ruim. Então, são esses. Então, ele fala que os que não são doentes não precisam de médico. Então, a Bíblia quer que todo mundo seja bem, é salvo. Agora, você vai chamar um ladrão, você não está chamando o ladrão para roubar dentro da igreja. Você está chamando o ladrão para ele se tirar, esquecer o mundo, é mudar, é se converter. Agora, seguir a Cristo, é parar de seguir o... Agora, se ele não quer, esse aqui é problema dele. Então, ele teve a oportunidade, ele não quis, pronto. Então, ele não vem para a igreja. Isso que a gente não pode tolerar é o mundo dentro da igreja. Isso não funciona, não. Agora, continuando. É o 13. Sim, ensino sobre o sal e luz. Vocês são o sal da terra, hein? Mas, nós, os discípulos, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado. Pelo que passa, pelos que passam, pois já não serve para nada. É verdade. A gente tem que ver que todos esses ensinamentos que vêm, eles são comparados ao reino de Deus, né? Então, quando ele fala assim, o sal perdeu o seu sabor, por exemplo, um convertido, um cristão, que está perdendo o fogo, né, do primeiro amor. Então, para que ele serve? Para que eu sirvo? Se eu me converter, depois eu largo tudo que eu aprendi, tudo que o Senhor me fez, eu desprezo, então é que eu nem reconheço mais. Então, vai ser jogado fora, eu vou perder minha salvação. Eu vou ser excluído também. Então, ele pegou o exemplo do sal, mas, na verdade, sempre tudo serve para o reino, né? Como exemplo de comportamento para a gente ser salvo ou não. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Essa aqui é muito importante também em relação ao nosso testemunho de fé. Se a gente é luz, então a gente não tem que se esconder. A gente não tem que se dissimular. Porque muitas... vergonha. Sim, ter vergonha. Porque muitas vezes, quando a gente está entre amigos ou gente, às vezes até desconhecido, a gente não quer falar. Se o assunto é do mundo, é que todo mundo está empolgado, aí a gente não quer falar, não, mas peraí, não é bem assim. A gente está com a tendência de ou se calar, ou não, talvez você não, porque você é meio diferentão. Mas a maioria, é verdade, que não tem essa coragem. Não é nem coragem, essa justiça, essa integridade. Eu acho que é ser íntegra. É como, por exemplo, a gente estava conversando também sobre isso uma vez com uns irmãos, infelizmente não estão mais com a gente, estão vivos, né, mas não estão mais assim. Não, partido para a glória ainda não. Mas, e quando tem pessoas que se convertem a Cristo, mas não largam dos santos, das grutas, das imagens, né? Mesmo se tira, mas põe no armário e guarda, né? Nunca sabe. Então, isso é testemunho, é a mesma coisa. Então, é isso que ele fala. Se a gente é a luz do mundo, ou a luz é feita para brilhar, ou a gente não é. Então, se a gente é a luz, a gente não quer mais saber desse tipo de coisa. Se a gente é a luz também, a gente não se esconde. A gente não vai num convento, não vai se esconder. Não. Então, não tem condição. Então, porque tudo que é monge, freira, como que ele vai ser a luz do mundo? Se vai se coisa? Não, porque agora eu não quero mais tocar no mundo que está sujo. Então, eu vou... Não, então você testemunha para mais ninguém. Entendeu? Você não é mais luz, você é uma luz completamente apagada. Porque está debaixo da cama. Está fechado, trancado dentro de um quarto. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente
em relação aos testemunhos, hein? Ensino sobre a lei. Isso é muito importante também, essa passagem. Não pensam que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existiram, nem a menor letra, o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumprissem. Então, isso aqui quer dizer se cumpre. Isso aqui quer dizer que até o final dos tempos, né? Até que todas as coisas se cumprem, não vai desaparecer uma letra da lei. E é verdade, a gente tem... eu vou continuar. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Eu vou parar aqui e explicar umas coisas. Primeiramente, quando a gente fala que a gente, Romanos, né, a epístola de Romanos fala muito sobre isso, sobre a lei, a condenação. Agora, primeiramente, quando a gente fala que Jesus veio, é verdade que ele veio para nos libertar, né, da lei, porque a lei não salva ninguém, a lei não é capaz de salvar, é verdade. Só que Paulo chega até a falar para ele a lei e compara a lei a Esther. Realmente não, por quê? Mas é para quem quer continuar na lei depois da graça, depois do sacrifício de Jesus. Tem pessoas que continuam, que ignoram o sacrifício, a graça. E Jesus falou, a lei não salva. Então, não adianta, vocês não conseguem cumprir os 623 mandamentos da lei. São 613 que eles chamam de menor, e 10 que são os 10 mandamentos que eles chamam de maior. Aí tem gente que fala, por exemplo, em relação a esse menor e maior, que é muito importante também, que os 613 são mandamentos menores, que não influem, esses mandamentos não influem sobre a salvação, porque são menores. Mas não é verdade, porque talvez dentro do judaísmo, sei lá, mas pelo menos dentro do cristianismo, não. Sim, sim. Que não são os 10 mandamentos que eu falei logo antes. Os 10 mandamentos são considerados, como eu falei, os maiores, os 613 e outros, que são os mandamentos que Moisés recebeu também, que estão no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, são considerados como menores. Mas está errado para o cristão. Mas não pode considerar isso assim. Por quê? Porque nesses 613 tem todos esses mandamentos que são sobre as atitudes que a gente vai ter aqui. Por exemplo, 2 homens juntos. Não, com a mãe, tem tudo isso lá. Sim, o incesto. Assim, a lei sozinha em si, ela não é capaz de nos salvar, mas eu creio em Jesus, né? Sim. Graças a Deus, o sacrifício, e a lei também tem que... Não, e depois Jesus, ele fala, no Apocalipse está escrito claramente, todos que são mentirosos, porque lá tem os mentirosos, não pode mentir. Todos que são mentirosos, que são homossexuais, como efeminados, todos esses não herdarão do reino dos céus. Então, não é tão menor assim, não, para o cristão, não. É por isso que Jesus veio, que tem a nova aliança da graça, que a antiga aliança sob a lei, ela não é mais válida, porque a nova é maior. É isso que sempre está escrito. Então, mas só que a gente tem que entender que esses 623 mandamentos da lei, eles continuam ativos. Sim. Porque só que ninguém consegue cumprir esses mandamentos. Para ser salvo. Isso. Auxiliador, sem Jesus. Exatamente. Precisa da graça. Exatamente. Mas não é que a gente agora pode roubar, pode mentir, pode... Não, porque tem a graça. Só que tem muita gente que entende assim. Não, agora eu posso... basta eu falar que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, que eu posso fazer tudo o que eu quero, entendeu? Posso mentir. Então, aí isso não anula as coisas. E depois tem outra coisa. O menor, num grego, quer dizer o insignificante. Eu vou explicar isso agora melhor com o versículo 19 e 20. 19. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento
E ensinar, esse aqui é importante, ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. É no 20. Eu os advirto, a menos, vamos entender bem, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aqui a gente tem que ter um entendimento bem esclarecido, bem... Porque está escrito assim no 19, hein? Então, portanto, quem desobedecer ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Então, quer dizer o quê? Que é salvo, mas ele é considerado o menor. É o outro maior, mas não é. Não é. E depois, quando a gente... Aí, a tendência é a gente falar. Não, você vê, claro que é, porque lá ele fala bem no 20, eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei, a minha justiça qual que é? Para superar a justiça dos mestres da lei, que são os fariseus e os escribas. Quem está guardando os mandamentos da lei do Senhor? Os fariseus e os escribas, não é? Eles que são os sacerdotes e tudo lá, que guardam os mandamentos, hein? Aí ele fala, a menos que a tua justiça, a minha justiça, a nossa justiça seja maior, a justiça de quem guarda a lei de Deus, ela não pode ser maior nunca. A minha justiça humana pode ser maior, não. Então, Jesus lá no 20, ele está colocando isso sob forma de... Tipo, ele está tirando do sarro, não? Ele está falando, mas, a menos que você seja mais justo que a minha própria lei, que meu pai deu para Moisés, é que os fariseus e os escribas estão guardando, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não cumpre os mandamentos, você nunca entrará. Entendeu? É impossível a minha justiça ser maior. Então ele está falando assim, eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres e dos fariseus, você jamais entrará no reino dos céus. Então, quando ele fala aqui, o menor em grego, quer dizer insignificante, absolutamente nada. Isso é importante entender, porque isso eu debati isso há muito tempo. Até as pessoas entenderem a coisa, ser entendida de verdade, como ela está lá. Aqui está escrito, se a gente considera o menor, essa aqui não tem nada a ver com galardão. Você concorda? Então, hã? Eu acho que é erros. Como? Erros. Sim, então, mas erros, mas que dão para o juízo, e não para o tribunal de Cristo, para o galardão. Porque, como está escrito aqui, a gente poderia pensar, se a gente pensa em português, o maior é o menor. Para a gente, o menor não é o insignificante. O menor é menor que maior, mas não é o zero à esquerda, nada, entendeu? Agora, em grego, o menor é o insignificante, que quase não existe. Que não existe. Entendeu? Isso que significa o menor. Então, porque, vê, ele fala assim, como que alguém, se a gente raciocina, como é que alguém que trai, que ensina a coisa errada, poderia ser salvo? É extremamente grave. São os falsos doutores, não é? Aqui a gente está falando de falsos doutores, ou de falsos profetas. Eu vou reler. Portanto, quem desobedecer é um traidor. Até o menor mandamento, e desobedecer ao menor mandamento, nem ao maior, ao menor, já é grave, ele está falando. E ensinar outro a fazer, quando você ensina a fazer a coisa errada, então já é um falso doutor, certo? Um falso profeta. Se você desobedecer uma vez, duas vezes, três vezes, tudo bem. Eu acho que não tem. Deus é cheio de misericórdia. Agora, quem ensina a fazer a coisa errada, o que desobedeceu, ensina um falso evangelho, um outro evangelho, ele já é um grande traidor, ele não participa do reino de Deus. Esse aqui está em todos os lugares da palavra. Aqui está bem claro, quem ainda ensina. Então, depois quando você vê o grego, o menor, o insignificante, então ele não vai ficar no reino dos céus. Só que aqui está escrito que ele está no reino dos céus. Por quê? Porque a gente tem que ver que quem vai
Eu estou me estendendo um pouquinho, porque é importante a gente entender. Como que o cristão vai ser julgado com os galardões? A gente vai ser arrebatado, não é? Primeiramente, os mortos em Cristo. E os vivos vão ser glorificados no mesmo tempo. A igreja vai ser levada, vocês têm que escutar bem, a igreja vai ser levada junto a Cristo, certo? Ela vai ser levada, os mortos, que são pecadores, ímpios, ainda não ressuscitaram. É na segunda vinda de Jesus, né, que eles vão ressuscitar. Está escrito que a igreja, vai julgar até os anjos e os pecadores. Então, a gente ressuscita, vai no reino dos céus, vai participar do banquete, né? As bodas, o casamento, junto com Cristo e tudo. Uma vez isso feito, eu estou esquecendo agora a tribulação, o milênio, isso aqui não importa se é antes, depois, não importa. Aí aconteceu as bodas, né? A gente já está, a igreja agora constituída no reino dos céus. O que acontece? A gente volta, a segunda volta de Jesus, a igreja vai junto, está escrito que a gente segue a Cristo, né? Como um negócio branco lá que segue. A gente volta para a terra, vai para a terra, Cristo ressuscita os ímpios, né, que vão ser julgados, porque a gente vai julgar junto com Cristo. O que ele faz? Ressuscita, vão lá para o reino de Deus, e lá vão passar no trono branco, no tribunal, no juízo, não no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo a gente já passou, a gente já recebeu os galardões, é tudo. Agora a gente está julgando junto com Cristo a ressurreição dos mortos que vão ser jogados para o inferno, né? Para o fogo. Então, a igreja vem, todo mundo ressuscita, passa o juízo, e são julgados. Então, isso acontece no reino dos céus. Esse aqui acontece no reino dos céus, e dali eles vão ser jogados para fora do reino dos céus. Certo? Então, é por isso que ele fala aqui, mas aquele que vai ser considerado um menor, no reino dos céus, é naquele momento do juízo. Pronto. Porque aí vai ser julgado e jogado depois para fora. Por isso que ele fala, mas eu advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei, dos fariseus, vocês jamais entrarão. É isso que ele está falando para eles. Para esses que são jogados para o lago de fogo. A sua justiça, vocês não seguiram os fariseus nem a justiça dos escribas, que é minha lei, que é a lei de Deus, vocês não conseguirão nunca superar a minha lei. Então, vocês não vão ser salvos. Isso aqui não tem como. Então, é assim que eles estão jogados lá no lago. Porque senão, se a gente não consegue entender isso assim, não faz cabimento. Porque senão quer dizer, então, que todos são salvos. Porque quem errou, também, então, ficou menor, pronto. Mas aqui não é lógico que o menor, como a gente agora, bom, não me lembro do termo, mas vocês podem pesquisar depois, quando vocês chegam em casa, vocês pesquisam. O que significa menor em grego? A gente vê que em todo lugar da Bíblia, menos um lugar onde fala entre irmãos, que tem os maiores e menores entre irmãos, que é usada a mesma palavra, mas sempre está usado para falar que não é salvo, que não é testemunho, que é uma coisa que tem que ser jogado fora, que é insignificante, que não presta, assim por diante. Então, assim a gente entende porque parece aqui que todo mundo é salvo, não é? Você viu alguma coisa, né? Então, é isso, entendeu? Aí, continuando. Vocês entenderam isso? Deu para entender? Uhum. A menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres, que não é possível, a nossa justiça jamais chegará nem no calcanhar da lei da justiça de Deus, né? Dos mestres que óbvio, a maioria dos fariseus eram chamados de hipócritas, né? De tudo, de coisa ruim. Mas não quer dizer. Por quê? Porque eles faziam eles acrescentavam leis deles, né? Mas, mesmo assim, a lei que eles tinham era a lei de Deus, entendeu? Não era a nossa lei. Então, mesmo se eles eram chamados de hipócritas, porque eles se passavam, oravam em público, coisa assim, o que a gente vai ver mais para frente, não quer dizer que
que a lei deles era ruim, né? Porque era a lei de Deus. Continuando. Vocês ouviram ensino sobre a ira. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados? Não mate, e se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Aí também tem que não mate. Sim, a gente pode matar. Deveria estar escrito, a transcrição original deveria ser não assassina. É diferente, assassinar ou matar. Por exemplo, a gente lembra que no Pentateuco está escrito que se a gente mata até alguém que entre de noite, hein, a gente não vai ser responsabilizado. De dia não, porque você pode ver as intenções. Pode ver as intenções. Agora, então, esse aqui, claro que eu não posso... Os assassinos, né? A gente sabe que são os assassinos que não entraram no reino de Deus. Não os que mataram. Entendeu? Porque, vamos supor, um policial, ou sei lá o quê. Então, todos que são policiais, certamente muitos já mataram muitos bandidos, ladrões, sei lá o quê, para salvar outras pessoas de situações desesperadas. Então, é óbvio que eles também vão ser salvos. Então, porque eles não assassinaram, a menos que vão executar, porque estão com raiva de alguma Maria, é diferente. Eles não matam por raiva, não, eles matam por lei, entendeu? Então, está tudo certo. Então, vamos ler. Não assassina. Vocês ouviram que foi dito a seus antepassados. Não assassina. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Porque homicídio é assassinato. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Então, é muito importante isso aqui também, que o pensamento da gente é como testemunho. O pensamento é importante. Não adianta a gente falar de boca, não, você está maravilhoso, mas a gente pensa, no nosso coração, a gente pensa que é filha da mãe. Isso aí não pode. Entendeu? Porque não adianta falar que você é bonitão, você é bonita, mas no fundo você... Então é isso, ele fala, Jesus, não estou te falando, basta só pensar umas coisas que você vai ser julgado, porque eu conheço as suas intenções para ser sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Agora, aqui também, porque todos esses mandamentos, eles são bem dirigidos aos judeus, né? A cultura judaica. Aí, quando a gente pensa assim, né, ele falou raca, hein? Em algumas traduções está escrito raca, em vez de... Não, em vez de estúpido. Em vez de estúpido está escrito raca. Raca já é um nada, é um estúpido, que não presta. Só que o louco já é praticamente um que rejeita a Cristo, né? Ele é louco, ele rejeita ao Senhor, a Deus. Então é pior ainda. Então ela tem um crescimento. O estúpido é uma coisa, o louco é muito pior. O estúpido já não é grande coisa, na verdade, né? Mas o louco é o cara que é irrecuperável, que já fala mal de Deus, que é contrário, que injúria, que blasfema. Essa aqui, por isso que ele fala, o que fala estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Agora, quem chamar alguém de louco é muito pior, corre o risco de ir para o inferno de fogo, né? Para a Guiena. Então a gente entende que aqui tem um crescimento da importância do que a gente está falando. Portanto, se vocês estiverem apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Isso é muito importante também. Hoje a gente não está fazendo mais ofertas, mas são orações, né? São ofertas de ações de graça. Ora, a gente está fazendo sacrifícios de ações de graça. Porque como não tem mais altar, ele está falando de altar, mas não tem mais templo, não tem mais altar, não tem mais sacrifícios, então não tem mais ofertas. Mas nossa oferta, como está no Novo Testamento, é uma oferta espiritual, né? Uma oferta não física, mas a gente oferece nosso tempo,
nos agradecimentos, a gente se arrepende. Essa aqui tudo são ofertas. É a oração, né, que nos oferta. Então, quando a gente, em oração, se lembra de algum problema com o irmão, então a gente vai resolver esse problema com o irmão antes de continuar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente sua oferta, apresente a sua oração, a sua ação de graça, que é o agradecimento a Deus. Quando você e seu adversário estiver a caminho do tribunal, acertam logo as diferenças. É isso, ele está comprando de novo ao reino de Deus. Né? Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. É isso exatamente o que acontece com a gente, quando a gente se rebela, quando a gente não quer se acertar com Deus, a gente não vai entrar lá, a gente vai passar no tribunal, no juiz, quer dizer, no trono branco. Ele não vai ter como mudar a coisa lá, o assunto, né? Está escrito, eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Então a gente vai ter que pagar. A gente não. Mas quem não se arrepende vai ter que pagar até o último centavo. E nem ali vai ser solto. Ensino sobre o adultério. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, se o seu olho direito leva para pecar, arranca-o e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita leva a pecar, corta e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo lançado no inferno. Aqui merece explicação também, porque isso também é cultura lá do judaica. Né? Então, aí, primeiramente, não é de olhar para uma mulher que a gente sofre consequência. É quando a gente está escrito assim. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, porque senão não posso mais olhar para uma mulher. Agora, tem várias formas de olhar para uma mulher. Eu posso tiver com minha irmã, eu posso tiver com minha filha espiritual, ou posso tiver com alguma outra coisa. Aí, com cobiça. Aí depende justamente de como que eu olho para uma mulher. Então, mas aqui é claro, não é o fato de olhar. Não posso mais abraçar ninguém. Não é que é mulher. Então, Jesus é claro aqui. Ele fala, quando você olhar com cobiça, ou seja, se olho normal, está tudo certo. Aí você não pode cobiçar olhando. É lógico. Mas é uma nuance que é muito importante a relevar. Porque tem gente que, quando passa uma mulher, talvez tenha mente suja, não sei. Mas aí eles nem olham mais, esses falsos cristãos, a meu ver, entendeu? Porque que são muito legalistas. É claro que pode olhar. Às vezes uma mulher pode ser assim, chamar a atenção, mas não no sentido ruim, mas no sentido assim, como eu vejo alguma coisa bonita. Qualquer coisa, um prédio, ou qualquer coisa, eu vou olhar. Né? Mas aí depois eu tenho que ver aonde que vai meu pensamento. Então, ela está bonita, mas agora eu vejo ela como a mulher do outro, ou estou começando a imaginar coisas? Isso aqui tem nada a ver. Então, não é o fato de olhar, porque Deus, ele fez as coisas belas, tem coisas que são mais feias, mas tudo que é bonito, Deus ele fez. Mas é verdade. Mas tudo que é bonito vem de Deus, porque Deus ele fez as cores. Quando eu estava vendo com o Marcus Eberlin. Marcus Eberlin é um cientista, hein, que fala de um criacionista. Ele fala, Deus ele fez tudo colorido, até no universo. O universo é hipercolorido. Agora com o James, sei lá o que, o telescópio. Como é maravilhoso. É quando você vê as borboletas, tem umas borboletas que são coloridas, você imagina, elas se transformam, né? Parece um pedaço de pau, tem umas que tem 2 olhos nas asas, para impressionar, para o passarinho não comer, né? Porque quando ela abre as asas, parece um bicho maior.
em 2 anos. Então, isso, claro que é tudo de Deus, né? Então, Deus, ele faz as coisas mais maravilhosas. Então, se a gente não pode mais olhar o que está bonito, não faz sentido, né? Porque ele fez realmente as coisas bonitas. Então, o que a gente tem que ver, que a gente vive numa era, é como quando ele fala, agora, arranca o teu olho fora, ou corta a tua mão, o teu braço. Lógico que ninguém vai arrancar o olho de ninguém, mas essa aqui arranca a causa. O que te causa esses pensamentos ruins, né? Se você tem pensamentos ruins. Qual é a causa? Então, arranca a causa. É o computador, você está entrando na internet em lugares errados? Então, tira o computador da tua vida. É o telefone? Então, tira, ou senão cancela algum plano, sei lá. Mas é arrancar a causa, não é arrancar o óleo. Porque através do olho, claro, você olha, entra o pecado, entra o pensamento. O pecado é consumido com a mão, mas não obrigatoriamente também com a consumação. Pode acontecer. Mas a mão, ela pode. Não é questão de pecar assim, que é porque muitos falam, não, a mão ela é o segmento do óleo. Não é. Pode ser, é verdade. Ela pode consumir a coisa ruim que a gente viu na internet, ou sei lá onde. Mas a mão é também a mão que bate, que é violenta, que destrói, né? que é inconsequente, que rouba. Então, que não é obrigatoriamente ligado a um pecado sexual, entre aspas, né? Que seria a consumação da cobiça sexual, no caso lá de uma mulher. Então, pode ser, mas não é só isso. Então, a gente vai arrancar a causa de novo. Por que eu estou batendo? Por que eu estou violento? Por que eu bato na criança? Por que eu bato na minha mulher? Ou por que eu bato? Então, eu tenho que arrancar a causa, o porquê. E não adianta arrancar a mão e continuar com o mesmo pensamento na cabeça. Né? Tudo bem, eu não vou poder mais machucar, porque eu tenho a mão cortada, mas o coração não mudou nada. Então, eu tenho que arrancar a causa. Né? A gente tem que entender muito bem esses versículos. Aí, ensino sobre o divórcio. Hein? Também foi dito, é o 31, é isso? Também foi dito que quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, por traição, né, quer dizer, imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com a mulher divorciada, também comete adultério. Então, isso eu acho o mais grave, na verdade. Bom, a gente já conversou muito a respeito disso, hein? Que não tem lei para o casamento, que a lei do casamento... a gente fez estudo bastante aprofundado sobre isso. Então, não há lei para o casamento é a união dos dois, do homem e da mulher. A partir daí, a união das carnes tem o casamento consumido. Não precisa de papel passado, não precisa de nada, porque para Deus já foi, entendeu? E não tem mais, não tem fornicação, não tem nada disso, se as pessoas se respeitam a partir daí. Agora, claro que se as pessoas não se respeitam, tem fornicação, é lógico. Mas se as pessoas se respeitam, estão casadas e está tudo certo. Ok? Isso. Agora, o divórcio, é verdade que tem, para divorciar, depois a gente sofre debaixo da lei. A lei é ampla, é para todo mundo, né? Mesmo se a gente não assinou nenhuma carta, a gente tem prescrição sobre o divórcio. Então, vou ter que ceder algumas coisas, sei lá, tem as leis do divórcio. Mas o problema aqui não é esse. O problema aqui é que eles pediram uma carta de divórcio para poder expulsar a mulher quando, por N motivos. Porque agora enjoei da minha mulher, eu quero uma mais nova, sei lá o quê. É um pouquinho o pensamento dele. Eu quero mais uma outra que vai me dar mais filhos, sei lá. Qualquer motivo torto, hein? Tem essas coisas. Então, aí fazia uma carta. Essa carta era para a mulher não ficar desemparada, porque é óbvio que uma mulher rejeitada, assim que foi casada, ninguém vai mais casar com ela. Ela é maldita, praticamente. É amaldiçoada, porque ela já foi mulher de outro. Então, com essa carta, ela permitia, a mulher podia mostrar, não, mas eu não fiz nada de errado. Eu fui expulso, eu fui rejeitado. Então, não tem culpa. Então, essa carta de divórcio era isso. Era que ela possa comprovar
a sua inocência, na verdade, é recasar, né? Recasar de novo, e não ficar assim jogado na rua. Mas aí, Jesus, ele fala, não, mas você casa com uma mulher dessa, você, em relação à lei, porque eu não queria isso, em relação à lei, ela comete adultério. É você que comete adultério, porque você está se casando com uma mulher que já foi comprometida. Essa lei é o homem que fez, eu não, é nem meu pai, entendeu? Então, você a faz cometer adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada que tem uma carta de divórcio, também comete adultério, porque ele sabe muito bem que isso aqui não é lei de Deus, né? Vocês também, essa que a gente vê muito por aí, porque pegam muito esses passagens que pode recasar, né? Mas tudo bem, a menos que seja por adultério, mas isso aqui é muito pouco, né? Tem quantos, até pastores, né, que casam com mulher mais nova, isso aqui é o que a gente mais vê, né? Que rejeita as mulheres deles, mas dessas grandes igrejas conhecidas, mais de 50% já está tudo como mulher nova, hein? Então, isso é terrível. Aí eles pegam essa aqui, não, pode divorciar, sim, tudo bem, não tem problema. É só fazer uma carta de divórcio, não é assim, não. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum, não digam juro pelos seus, pois o seu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disser um sim, é isso que é importante, é só esse versículo. Não, o resto é importante também, mas esse versículo que é a chave de tudo. Quando disseram sim, seja de fato sim. Quando disseram não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do diabo, do maligno. Então é simples, não precisa jurar, né? Eu não preciso jurar pelos nossos filhos, sei lá o quê, tem muita gente que jura. Depois, o cara não sabe até onde vai esse juramento, espiritualmente. Quando eu juro pelo meu filho, ou pela minha esposa, pela minha vida, sei lá o quê, é que de repente acontece uma coisa. Eu jurei, entendeu? Então ele fala, não jura, não é adequado e não é necessário. Não faz promessas, porque antigamente eles faziam promessa e tinha que cumprir. Aí ele fala, não, mas então é melhor não fazer promessas assim, você não precisa cumprir. Entendeu? Porque se de repente você faz uma promessa e não consegue cumpri-la, aí é ruim. Mas é claro que debaixo da graça a gente não sofre mais isso. Mas, mesmo assim, jurar uma coisa muito forte, né? Se comprometer até a si mesmo. Então, não faça isso. Basta, em vez de jurar, ser justo. Quando eu falo sim, é sim, eu não me engano. Quando te falo não, é não, eu não estou enganando. Para que jurar? Até eu comprovar para ti que eu te falei sim, mas que na verdade eu não fiz assim. Aí minha palavra não tem mais valor. Mas não é porque eu vou jurar depois que vai ter mais valor, porque eu já fui desacreditado. E isso a gente vê exatamente com a carta que o anjo deu à igreja lá de Laodiceia, né? Quando ele falou, não seja nem frio, você não é nem frio nem quente, você é morno, eu vou te vomitar. Você está em cima do muro, então teu sim não é sim, teu não é não. Está sempre, talvez, pode ser, vamos ver. Mas não, isso não pode ser assim. Tem que ser sim ou não. Acabou, porque eu não sei se eu estou com um Senhor, não sei se eu estou salvo. Será? Não sei se eu estou convertido, não sei. Né? Então, não, a gente sabe das coisas. A gente tem que ser convencido. Tudo que não é feito por convicção é pecado, está escrito em outro lugar. Em si, sobre a vingança, a gente já chega no final. Vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se oponham ao perverso. Não se oponham ao perverso. Isso aqui é muito forte, né? É isso que eu estava falando antes também. É difícil a gente não teimar, né? Não jogar lenha na fogueira. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também a outra. Se você for processado no tribunal, ele tomar a roupa do corpo, deixe que levem também a capa.
Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminha 2. Dê a quem pedir e não volte as costas para quem quiser tomar emprestado de você. Isso é muito forte, hein? É muito forte. Isso significa o quê? A gente vê o reino de Deus mesmo como maior que tudo o resto. Não, né? A gente vê o que a gente empresta como maior que o reino de Deus. A gente vê a nossa vida como maior que o reino de Deus. A gente vê nossos bens, tudo, como maior que o reino de Deus. É difícil, realmente. Quando alguém te fala, me empresta isso aí, eu não te devolvo. É material, né? A gente consegue ser desapegado? Realmente. Quando alguém te fala assim, e não volta as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Você me empresta? Rapaz, você já me pediu emprestar 10 vezes, você nunca me devolveu. Aqui está escrito, não volta as costas para quem te pediu emprestado. Você falou para mim uma vez que você não empresta suas coisas para ninguém. É verdade, mas é verdade, por isso que eu falo. Mas é muito difícil. Eu acho que não é só eu, mas é muito difícil quando a gente falou, quando a gente ganha o nosso dinheiro honestamente, é que vem lá sem, que a gente julga como sem vergonha, às vezes nem é, mas quer emprestado, emprestou 1 vez, 2 vezes, porque de novo emprestado, você não tem que voltar as costas. Mas eu acho que depende, viu? Eu acho que depende. Eu também. Sabe por quê? Vamos supor que. Não sei, vai, vamos usar pessoas reais. A Laís, vai. Não é o caso, mas vamos supor que ela sempre me pedisse dinheiro emprestado, aí depois ela me paga. Mas, tipo assim, vamos colocar na ponta do lápis que ela não tem marido, ela tem 2 filhos. Ou ela pedisse pra minha mãe, um exemplo. E sempre pedisse, nunca conseguisse se organizar financeiramente. Aí tem, vamos supor, um pessoal que. Aí eu acho que tá bom, não teria problema. Não sei, se a pessoa não pagar, depois você vai ficar com raiva, né? Mas vamos supor, ela é uma pessoa que sempre pede, mas você sabe que a pessoa vive de uma forma um pouco difícil. Agora tem gente que, tipo assim, vamos supor, tem uns colegas do Wagner, que eles pedem dinheiro emprestado pra ele, tipo, me empresta R$ 1.000 aí. Aí no outro dia o cara posta lá com um monte de Heineken, fazendo churrasco, posta na praia. Não, então, tipo assim, você tá pedindo dinheiro emprestado pra ele. A gente não pode negar um dia você precisar de mim, pô, Wagner, eu preciso não. Que você me empreste. Eu não posso negar pra você agora. Eu emprestei um facão pro cara, ele falou, empresta o facão pra mim cortando o capim, eu falei, tudo bem. Aí ele não devolveu meu facão, eu fui lá buscar o meu facão, eu falei, facão, você sabe o que ele falou? Ele falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu fui profundo no negócio ali, e o seu facão tava lá dentro, eu não vi, queimou todinho o seu facão. Aí agora se ele for em casa e me pedir emprestado, eu não empresto mais não. Não, mas eu vou tentar resolver esse assunto. Sabe como que a gente pode fazer? Bom, aqui não está especificado, né? Mas eu, pessoalmente, penso assim. Sou eu que penso. Mas em relação ao que a gente vê também que tem que... Em outros lugares na palavra, Jesus fala, ou os apóstolos, que tem que priorizar os irmãos, não é? É verdade. Não é? Sim. Está escrito, empreste, dá, mas em primeiro lugar aos irmãos na tua igreja, na tua congregação. Então, eu acho que é isso. Se a gente empresta a desconhecidos, também, ou gente que... muito sábio, né? É isso. Ou gente que a gente sabe que estão seguindo o capeta, que são do mundo, a gente não pode esperar ter alguma coisa boa. E quando você planta um abacaxi, senão vai colher outra coisa que é abacaxi, não é? Então, se a gente planta um abacaxi, a gente vai colher abacaxi. Se a gente empresta alguém do mundo, você não vai esperar ter uma coisa boa de volta. Então, se a gente empresta um irmão, a gente pode esperar ter alguma coisa de volta. Se ele não devolve, como você falou no exemplo, com a Maia e tudo, eu acho que tudo bem, entendeu? É um irmão. Então, como está escrito aqui, não, tudo bem, eu não vou considerar. Então, a gente tem que estar desapegado mesmo. É irmão. A gente vai estar lá, ou é mãe, ou é irmão, sei lá, entendeu? Então, tudo bem. Eu sei que você não vai devolver, mas é tudo em família, na verdade, entendeu? Não é verdade? Então, dá raiva. É igual a Miriam falou, né? Porque, assim, às vezes você negocia com pessoas que não é um descrente, um ímpio, vamos dizer assim, e às vezes o inimigo ainda usa uma pessoa dessa para tirar sua paz. Porque tem um rapaz ali, né, que ele mexe com madeira. Eu indiquei ele para os clientes, eu comprando as madeiras. Rapaz, esse cara tem um trabalho. Igual aquele cara aqui da mesa lá, que falou que ia comprar a mesa. Sim. Você vê, o cara não falou que a mesa já estava pronta. Aí ficou, mas ainda devolveu o dinheiro. Não, tá bom, mas tem uns que, nossa, eu passo sempre por isso. Entendeu? Não, então, mas é isso. A gente
a gente está no mundo, a gente está aqui para se molhar, está na chuva para se molhar, não é? Então a gente não pode ficar também zangado, mesmo ser Não, como eu não gente. fico, mas também não tem como também você se calar diante e falar, meu amigo, a gente tem que ter responsabilidade com as nossas coisas, que não foi o nosso combinado. Sim. Está escrito também que a gente tem que julgar, né? Quando não a gente tem que julgar. Mas em primeiro está escrito os irmãos, lá nesse caso. Tem que julgar os irmãos, porque julgar os de fora nem dá. Porque a gente sabe que vão estar errado mesmo. Então não tem como julgar os de fora. Agora, os de dentro tem que julgar realmente muito bem. Porque a gente, se o irmão não devolve, eu posso falar para ele, ó, tem que devolver, porque senão está seguindo a lei de Deus. Entendeu? Porque o certo é devolver, é ser justo, é ter justiça, e não se apropriar de coisas que não são nossas. É por isso que eu falo que, em relação ao meu pensamento aqui, a gente tem que aplicar isso mais a irmãos. Toma muito cuidado com os de fora. Agora, se a gente empresta os de fora, não vai. Eu emprestei um abacaxi, eu vou recolher abacaxi, ele vai me devolver abacaxi. Calote. Sim. Um em cima do outro. Não adianta, é difícil. Tem um amigo meu, ele é cristão também, ele falou, rapaz, eu tô desanimado quando o cara vem falar pra mim que é cristão, eu não quero mais negociar. Eu falei, não, vai ter que... Pô, ele falou, não, cara, ó, o cara falou que tava passando dificuldade, eu comprei a madeira dele, deu R$9.000, deu R$9.000, ele não me deu a madeira, não me devolve meu dinheiro. Aí ele falou, e ainda é cara de pau, tá trabalhando aqui perto de casa. Eu vou lá, vou encher o motor dele, do trator dele de areia. Eu falei, o que você acha? Eu falei pra ele, ó, eu acho que você não deve fazer isso. Deus diz que a gente não deve se vingar de ninguém. Eu, se eu fosse você, a eu não faria vingança isso. pertence a Deus. Exatamente. Ora, pede para Deus. Ele, se você é cristão, mostra na palavra que ele está totalmente errado. Né? E eu falava para você, eu sei que é difícil. Se fosse uns tempos atrás, que eu não conhecesse o Senhor, eu também, talvez eu botaria até fogo no trator dele. Mas é isso, a nossa testemunha é isso, da nossa mudança. Mas não é fácil, não. Isso aqui tem que... Engraçado que uns 10 anos atrás, eu que era assim, ele tentava, né? Não faz isso. Eu hoje já está ao contrário, cara. Pra você ver que ele não congrega mais. Ele falou, nossa, eu não espero mais nada do ser humano, eu creio em Jesus, não é com ele, mas eu não participo mais não, porque é tudo a hipocrisia, esses pessoal aí e tal. Mas esse aqui não tem que levar desse lado, porque realmente a gente, onde a gente também está. O fato de eu ingressar numa congregação, eu já estou estragando ela, porque eu não sou certo também não. Entendeu? Então a gente tem que ver que o estrago ele começa pela gente. A gente não é melhor que ninguém. No fundo. Não, ele fala que essas igrejas estão necrosadas. Ele não quer participar desses corpos podres, não. Ele falou, não tem nenhum. Eu falei, o que você não faz na sua casa? Não, tudo bem, a gente pode tentar. A gente tem também aqui. A gente tem que ser o mais certo possível. Mas assim, muitos a gente não é. A gente não é. Mas tem uns também que você não vai roubar um irmão seu. Você não vai. Mas é difícil, porque não é o tamanho do pecado, né? É o fato do pecado. Então, o tamanho do pecado, que é visível, às vezes, em muitas igrejas, não quer dizer porque aqui a gente, por exemplo, não vê tanto o pecado, né, uma coisa errada, e que em outros lugares a gente vê muito a coisa errada, que a gente lá no fundo não tem nada de errado. Então, se a gente tem uma coisa, que é como a lei, se a gente não respeita uma coisa, então a gente desrespeitou da lei. Se a gente aqui mente, é hipócrita, então a gente também, o Senhor vai falar. Não, mais ou menos porque a gente pode ser salvo por um trigo, isso é verdade. Mas está escrito também que os hipócritas, os mentirosos, não quem não é puro de coração não vai ser salvo. Mas é verdade que ele fala, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não vai fazer a gente perder a salvação. Lógico. É bom. Não, mas tipo assim, a pessoa fica desanimada, né? Você vai congregar por uma igreja que você sabe que... tem adultério, tem um monte de coisa. E às vezes você vai corrigir, aí você passa por errado ainda. Mas é isso. Então vamos continuar. Entrou um cavalo aí, será? O cavalo de fora. Chocolate. O Elias vai tirar ele. Acho que é o cavalo do vizinho que entrou. Eu tinha fechado a porta. Eu não fechei. Ele foi pra lá. Ele foi lá pra cima, Elias. O cavalo. Será que ele precisa de ajuda ali? Não, acho que não. Eu estou escutando ele aqui no pasto. Não faz Ele vai subindo lá. É sempre esse mesmo. Agora ele vai no Djalma, vai ser complicado. Bom, vamos continuar. A gente já acaba. 10 minutos, 5 minutos. Então tá bom. Mas sabe, eu achei. Se se passou emprestar para cristãos já, não é problema, né? Então, quando é com pessoas que
Você está na rua, onde eu vivi, tinha sempre os mesmos. Então, mas é esse o problema. Porque é isso a raiz de todos os maus. É sustentar o vício que são. Eu concordo. É por isso que a palavra é clara, que a gente tem que, em primeiro, emprestar, favorecer os da família, os da congregação, os irmãos. Em primeiro, eu posso pensar, não, o Wagner não está tão desfavorecido, então eu não vou ajudar quando ele me pede ajuda. Eu prefiro ajudar um que está debaixo do meu cão, que está completamente desfavorecido. Só que isso aqui não está certo, porque eu faço uma escolha muito errada, eu estou sustentando o vício dele, nunca vai sair dessa. Agora, se eu não o ajudo, é o que eu falo, não, vem aqui você vai ter comida, você vai ter tudo, a gente você vai mudar de vida, você vai saber quem é Deus. Então, aqui realmente ele pode mudar. Agora, eu não posso, eu tenho que levar a palavra, não comida. Quando se fala de apacentar, de nutrir, nunca se fala de nutrir em comida, se fala de nutrir em palavra, em salvação. Agora, lógico. Sim, é lógico que o Tiago fala, mas se você só fala, passa bem, Deus te abençoe, não vai dar certo, tem que também dar o agasalho. Então, lógico, uma vez você vai lá, 2 vezes, 3 vezes, mas você não vai. Você vê que depois a escolha dele é outra, então pronto. Não vai mais. O humanismo, né? Isso, exatamente. Tem que ser bem, a gente tem que ser criterioso. 43. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo, eu odeio o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai de Deus, que está no céu, pois ele dá a luz do sol, tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como sobre os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? É verdade. Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Isso que eram os piores, mal vistos, ladrões, roubavam. Se cumprimentaram apenas seus amigos, que estão fazendo a mais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Isso, em relação ao que a gente acabou de falar, é bem diferente. Não quer dizer agora, ele está falando isso, que a gente tem que amar, fazer tudo o que a gente falou, que não teria que fazer para o reino das trevas. É lógico que eu vou amar para salvá-los. Eu não posso ter ódio contra ninguém. Eu tenho que amar meu inimigo porque eu quero que meu inimigo também seja salvo. Então, eu vou orar para ele e é tudo. Agora, eu não vou passar o tempo todo orando para meu inimigo. Eu vou me esquivar. Eu vou falar, não, então continue do teu jeito. Claro que eu vou dar a outra face. Quer dizer que a gente, uma vez que alguém nos fez mal, a gente não tem que se enclausurar e falar, não, agora eu não falo mais com ele. Ele me bateu, me fez mal, ou me roubou. Então, a gente tem que dar outra face. Quer dizer, ele não tem que se fechar. A gente tem que deixar a possibilidade a ele de conversar comigo, de se redimir, na verdade. Então, vamos mostrar que a gente não ficou com mágoa, não ficou com raiva. Agora, ele tem que pedir perdão. Está escrito aqui na palavra. Eu dar a outra face é a prova que eu não fiquei magoado. Então, é só isso. Quer dizer, não fica magoado. Então, ou dá outra face. É a mesma coisa. Não é que a gente vai dar a face, a gente vai se expor para ser matado, para ser batido. Não tem nada a ver com isso. Tem simplesmente a ver que não se fechar, não se retirar do jogo, se fechar, ficar magoado. Não, ao contrário, fica aberto. Você quer conversar? Vamos conversar. Eu não vou, porque você fez isso, não conversar mais. Agora, você insiste, tudo bem, não posso fazer nada. Mas aqui você sempre vai ter a porta aberta se você quer se redimir. Você pede perdão. O dia que você pede perdão, eu tenho que te perdoar, porque também o meu pai não vai me perdoar. Se alguém me pede perdão, eu não perdoa, não? Então, é isso. Amar todo esse contexto daqui, de amar os que não há, amar quem não nos ama, é a mesma coisa, é lógico. Qualquer um que recebe 100 reais de alguém, ele vai gostar. Não precisa ser cristão, né? Então, é isso que ele está falando. Os ímpios também fazem isso. A quem me bajula, é lógico que eu
eu vou amar de qualquer forma, né? Ele me fala, você é maravilhoso, mano. Então, agora vamos orar, então. Agora foi muito bom. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez esses ensinamentos, que a gente vai sempre mais profundo, além um pouquinho da nossa visão. É isso que a gente precisa, que a gente precisa dos teus olhos, Senhor, que a gente possa enxergar com a tua visão, o teu coração, a tua mente, Senhor. É isso que a gente precisa, porque quando a gente enxerga com o nosso coração, a gente não consegue ir muito longe. É muito difícil mesmo. Quando a gente não tem a ti, Senhor, a tendência é jogar lenha no fogo, a tendência é a gente não perdoar, a gente tem que